A gente vem tratando de sistema de partículas, a gente viu que a ideia de sistema de partículas permite que a gente descreva um corpo extenso, a gente viu o conceito de centro de massa, e agora eu quero explorar com vocês um aspecto sobre sistema de partículas ou corpo extenso, que é como que é a energia potencial gravitacional de um corpo ou de um sistema. A partir do que a gente sabe de energia potencial gravitacional de uma partícula, a gente sabe que precisa especificar o zero do potencial gravitacional, então digamos que nessa linha aqui a gente tem a nossa altura igual a zero. Se a gente imaginar um corpo extenso, a gente pode dividir ele em pedacinhos, cada qual de massa mi, que somadas dão a massa total do corpo ou do sistema. Lembrando que esse i é um índice que vai de 1 a n, onde n é o número de subdivisões, o número de pedacinhos que a gente pegou. Numa abordagem contínua, a gente teria, cada pedacinho seria um diferencial de massa, que somado continuamente daria a massa do corpo ou do sistema. Naturalmente, então, a energia potencial gravitacional de um corpo vai ser igual à soma da energia potencial dos pedacinhos. Massa de cada pedacinho vezes g vezes a altura de cada pedacinho, supondo que g seja constante em toda a região na qual o corpo está distribuído, o sistema de partículas está distribuído. Se não, g teria um valor em cada ponto, então cada pedacinho poderia ter um valor diferente de g. Então, g, onde o pedacinho i está. Não sendo esse o caso, g é o mesmo para todos, então a gente coloca em evidência, tendo então a somatória de cada pedacinho de massa vezes a altura de cada pedacinho. Se a gente denotar, só para ficar mais na cara, a altura como a posição y, e a gente multiplicar por isso daqui é o quê? É a coordenada y do centro de massa. Então, a gente vai ter g vezes y do centro de massa vezes a massa total. Voltando à notação com a altura, então, a gente tem que isso daqui vai ser a massa total vezes g vezes a altura do centro de massa. E agora a gente sabe, então, falar da energia potencial gravitacional de um sistema de partículas ou de um corpo extenso. Vocês possivelmente já ouviram falar em centro de gravidade. É a mesma coisa que centro de massa? Bom, vamos pegar aquela hipótese ali que a gente fez de G constante em toda a região pela qual o corpo está distribuído. E se não for esse o caso? Então, G ganharia um índice I, que poderia ser diferente para cada pedacinho. Imaginem um prédio muito, muito, muito alto. A gente sabe que G varia com a altitude. Mais precisamente, o G diminui com a altitude. Então, pedacinhos aqui em cima tem um G menor do que um pedaço aqui embaixo, ou seja, pedaços de mesma massa vão ter pesos diferentes. O peso vai ser maior aqui embaixo e menor aqui em cima. Então, digamos que o centro de massa esteja aqui. Lembrando que a altura do centro de massa vai ser a média das alturas dos pedacinhos ponderada pela massa de cada pedacinho. Agora, e se pedaços de mesma massa têm pesos diferentes? Se a gente fizer a média ponderada dos pesos, vai ser o peso de cada pedacinho, certo? Vezes a altura do pedacinho dividido pela soma dos pesos. A média das alturas dos pedacinhos, ponderada pelos pesos, vai ser justamente a altura do centro de gravidade. A diferença entre centro de massa e centro de gravidade é quem que é o peso, no sentido de peso de média ponderada, se é a massa ou se é o peso, no sentido de força-peso. Portanto, imagine que esse prédio seja tão alto que tenha diferença entre o centro de massa e o centro de gravidade. Pergunta: o centro de gravidade vai estar mais para baixo ou mais para cima do centro de massa? Ora, digamos que esses dois pedacinhos destacados tenham a mesma massa. Então, eles contribuem igualmente para o centro de massa. Agora, quem contribui mais para o centro de gravidade? O que tem maior peso, portanto, o
de baixo, porque embaixo o G é maior. Logo, o centro de gravidade vai estar um pouco abaixo do centro de massa nesse caso. Essa diferença vem do fato de ter uma diferença significativa nos valores de G na distribuição espacial do sistema ou do corpo. Cálculo de centro de massa e cálculo de centro de gravidade são ótimas aplicações de cálculo 1 e cálculo 2, porque a versão contínua disso daqui é assim. Vai ser a soma contínua do produto de cada pedacinho de massa vezes a gravidade ali, vezes a altura ali. Agora imaginem o seguinte, que a densidade aqui seja constante. Então, cada pedacinho de massa aqui vai ser proporcional ao pedacinho de altura, e aqui tem a densidade linear que eu vou chamar de lambda. Se a densidade não for uniforme, esse lambda vai ser uma função da altura. Então, a gente tem aqui a somatória da altura 0 até a altura máxima aqui, por exemplo, do produto da densidade, que pode ser uma função da altura, de G, que vai ser uma função da altura, vezes a própria altura, somado da altura 0 até a altura H. Se isso daqui ficou claro, maravilha! Pode tocar o bonde e aproveitar a física para aplicar cálculo. Se não, não tem problema, vocês vão mais para frente ter o momento de aplicar essas ideias, especialmente na disciplina de estática. Agora, se a gente pensar, se a gente somar os pesos de todos os pedacinhos, a gente tem a força gravitacional agindo no corpo como um todo. Vai ser igual a soma de cada pedacinho, a massa de cada pedacinho, vezes o vetor aceleração gravitacional, que a princípio pode depender de cada ponto. A versão contínua disso vai ser a soma contínua do produto de cada pedacinho de massa vezes o vetor aceleração gravitacional. Se a gente pensar naquele prédio lá, a gente vai ter a soma do produto da densidade linear em cada ponto, em cada altura, vezes o vetor aceleração gravitacional em cada altura. Isso daqui é uma função de, tá? Somado da altura 0 até a altura toda do corpo.